Assim como na partida de futebol tem vários jogadores que movem a bola em direção ao gol, no processo comercial é a mesma coisa. Então, nessa aula a gente vai falar sobre alguns dos jogadores, quem são os atacantes, quem são os centroavantes, meio de campo, zagueiro. A gente vai fazer essa comparação. Com comparação, tudo fica um pouco mais fácil de entender. Então, a gente conversou um pouco sobre funil. A gente está no modo de funil, então a gente falou na primeira aula do modo que um funil ele é composto por várias etapas. Então, existem pessoas que vão jogar em cada uma dessas etapas. Então, a gente vai fazer algumas comparações. Uma comparação é essa do jogo do futebol. Mas antes dessa comparação, eu quero fazer uma outra comparação que muita gente vai se identificar. Pensa que a venda é um processo de confiança, como se fosse o casamento. Então, quando você conhece uma pessoa, você não já sai pedindo a pessoa em casamento. Não é assim. Você pergunta primeiro que horas são, você fala tá quente, fala sobre o clima, tá frio, vai chover hoje, não vai. Você começa algum assunto totalmente descomprometido e aí você vai evoluindo em níveis de comprometimento. Daí você chama para lanchar, e daí você chama para um cinema, chama para um almoço, para um jantar, e vai. A coisa vai progredindo, aí começa a namorar, às vezes noiva, aí vai para o casamento, né? Então, é um processo. É tipo uma escada, né? O relacionamento, ele é construído um degrau de cada vez. Então, é muito semelhante ao processo comercial. O processo comercial, no final das contas, é um processo de relacionamento. É um processo de confiança e relacionamento. Então, o que acontece se você tentar chegar sem estar pronto, sem você ter uma intimidade bastante, sem ter um processo de confiança bastante, você vai e pede a pessoa, em vez de uma pessoa que você nunca viu, você fala, pede a pessoa em casamento. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Então, porque a confiança e o relacionamento precisa ser construído. A gente já comentou um pouquinho no modo anterior sobre os canais, e a gente vê que tem canais que aceleram muito esse processo. Lembra do copo da consciência, na aula de copo da consciência? Tem formas de relacionamento que são mais íntimas e você evolui bem mais rápido, e tem formas que são mais lentas. Então, pensa que são essas etapas que têm que ser construídas e pensa que tem, dentro de um processo de vendas sofisticado, existem pessoas que fazem cada uma dessas etapas aqui. Se a sua clínica é muito pequena, se é um consultório e você é aquela secretária posto pirâmide que faz tudo, então presta atenção triplicada porque você às vezes vai ter que fazer um pouco de tudo isso daí. Então vamos lá, o que são as etapas? Primeira etapa é a etapa do atração, que a gente vai chamar atração, geralmente com marketing ou pode ser o convênio. O que é um convênio? É a mesma coisa que você pagar por um marketing. Porque o que o marketing faz? Ele traz pessoas interessadas no WhatsApp. Então ele atrai para você um público. O marketing serve para atrair um público para você. E o convênio é a mesma coisa, serve para atrair um público. Quando você abre uma clínica e não tem nenhum cliente, aí você se cadastra num convênio porque você está entendendo que pessoas que têm aquele convênio vão procurar com a clínica credenciada e vão chegar até a sua clínica. Ou seja, é um hack, é um macete para você já começar a sua clínica lotada. Qual é o custo? Você tem um custo que é o preço do convênio. O convênio paga um valor bem mais baixo. Então, essa aqui é a primeira etapa, uma etapa de topo de funil, que a gente conversou também na aula anterior. É uma etapa de nível de consciência naturalmente mais baixo. A pessoa não te conhece ainda, você está perguntando para a pessoa que horas são. Aí começa a conversa, vamos dizer que essa pessoa chegue no WhatsApp da clínica, né? E aí, do WhatsApp da clínica, você vai começar a conversar, a pessoa ligou, e aí vai ser uma conversa que vai ter um propósito, um objetivo, que é o agendamento. Esse é o objetivo final. No processo, você tem o quê? Um relacionamento, você está conversando, está tirando dúvidas, está construindo, está enchendo o copo da consciência. Você começou a encher. O marketing já traz, às vezes, se a pessoa passou por um marketing que fala muito, passou por um site, por um vídeo longo, essa pessoa já chega com um copo mais cheio. Se a pessoa só viu uma propagandinha bem simples, ela chega com um copo mais vazio, você vai ter que encher. Então, você vai encher até um ponto que vai dar aqui que você chegou aqui, você agendou. Então, aqui você vai construir até o agendamento.
Uma vez que você fez o agendamento, o próximo passo que tem é o comparecimento. Não adianta agendar se a pessoa não comparecer. E quem é o jogador que atua nessa etapa do campo de agendamento e comparecimento? Geralmente não é o doutor. Geralmente essa pessoa, no mundo de vendas, no mundo comercial, ela é chamada de SDR. Não precisa decorar o termo, mas é Sales Development Representative, que é representante de desenvolvimento de vendas. É o nome que se dá para o pré-vendedor. Alguns na saúde, principalmente na odontologia, muita gente se refere a essa mesma função como CRC, que seria Central de Relacionamento com o Cliente, e um outro termo que é usado, principalmente fora do Brasil, é Hunter. Por quê? Porque essa pessoa é o Hunter, é o caçador. Então, basicamente, aqui você está caçando. Você é o caçador, você está caçando pacientes. Está caçando pacientes o quê? No sentido de trazer para eles agendarem e virem até a clínica. Então, a função da pré-venda, a pré-venda tem uma missão muito clara. Qual é a missão da pré-venda? É colocar o paciente dentro do consultório com o doutor. Essa é a missão. Essa missão ela é crucial. Sem ela, nada acontece. Então, a missão da pré-venda é a missão do SDR, do Hunter, do CRC, do pré-vendedor, é colocar o paciente dentro do consultório. E tudo isso, né, idealmente acontece antes do preço. Como assim antes do preço? Bem rápido, mas a gente diz que quando você já colocou o preço, você já ativou uma outra fase do jogo. Então, quando você conseguir evitar trabalhar com questão de preço antes da pessoa vir ao consultório, melhor. Porque você há de concordar que um paciente ele chega às vezes com uma visão muito simples do processo terapêutico. E ele fala, quanto é que custa tal coisa? Mas você tem que passar, às vezes, pela consulta com o doutor, que o doutor vai analisar vários outros fatores para poder pensar, às vezes, um tratamento personalizado, um tipo de preço personalizado. Então, você só chegar e dar o preço, geralmente é algo que te desfavorece. Existem exceções, tem boas exceções, são táticas mais avançadas que a gente pode comentar mais para frente. Então, essa é a pré-venda. Depois, a gente começa o processo de venda. Então você pensa que já é o meio do campo. Na venda a gente está enchendo mais o copo, né? Aqui a gente tem outros jogadores aqui dentro dessa fase do campo. Aqui a gente tem o médico, o dentista, o físico, o profissional de saúde, né? O doutor, em outras palavras. Uma parte da venda, às vezes, ela pode acontecer também na pré-venda, por exemplo, você pode só agendar, mas se o paciente der abertura, você conseguir uma conexão por um canal melhor, você já pode trabalhar muito a consciência que o paciente já chega comprado. Nossa, você conversou tanto com ele, explicou tanto, contou tantos casos, né, esclareceu, encheu tanto o copo dele que fica fácil, o doutor só, ele já sabe, doutor, eu já conversei com a sua secretária, ela é muito boa, ela já me explicou tudo isso, eu já sei que eu preciso disso. E o doutor fala, é verdade, né? Ou falta alguma coisinha, mas veja como você pode encher o copo mais ou encher menos. Quanto mais você encher, melhor. Quanto mais você puder encher, às vezes não tem como, às vezes você está ligando para o paciente, ele está no meio da correria, está tirando a compra do carro. E aí ele não vai falar bem com você. Não, pode agendar, tá bom, agenda. Você consegue vir hoje? Tá bom, não consigo hoje. Amanhã de manhã, amanhã 10 da manhã. Fechou, fechou. E foi só isso. Você não conseguiu quase encher esse copo. Quanto mais você enche, mais chances de a pessoa comparecer você tem. Mas, vida é real. Nem sempre você vai conseguir encher tanto. Então você vai estar passando uma bola, não é aquela bola perfeita para chutar o gol. Então você passou o paciente para o médico, por exemplo, e o copo, em vez de estar cheio até aqui, ele está cheio até aqui. E tudo bem. Aqui ele vai ter que ter um pouco mais de trabalho, de esclarecimento, de elevação de nível de consciência, né? Para tornar esse paciente pronto para a fase da ação, né? Do fechamento. E aí a gente entra no fechamento. E o que é o fechamento? O fechamento pode ser feito pelo doutor, pela doutora, pode ser feito pelo closer. E o que é o closer, que a gente nem falou, né? O closer é o termo que se dá para o vendedor que apresenta preço, recebe pagamento. Então, o SDR pensa, ele levanta a bola. Ele é um vendedor que levanta a bola para vir o closer e cortar a bola. Só que tem locais que é o doutor que vai apresentar o preço, é o doutor que vai entrar na parte de negociação, e vai ter outros locais que o doutor ele não vai entrar nessa parte e vai passar
para uma outra pessoa, para essa outra pessoa pegar a maquininha do cartão, negociar, apresentar preços, forma de pagamento. Então, o doutor pode ser o closer, depende da sua clínica, e o doutor pode não ser o closer. O closer pode ser outra pessoa. Então, comenta aqui como é que é na sua clínica, como é que funciona. É legal que vocês vão ver, vai ver o comentário dos seus colegas também, você vê como tem forma diferente de trabalhar isso daí. Porém, a função é essa, a pessoa aqui que vai estar passando a bola aqui para chutar para o gol. E aí você passa o preço, passou o preço, agora a gente já entrou numa outra etapa psicológica, né? Porque agora quando você coloca preço, é onde surgem as objeções. Antes do preço, você não tem objeção ainda, porque você ainda está numa fase de esclarecimento. Então aqui você tem empecilhos, sim, mas não chega, a gente não vai usar o termo objeção. Objeção geralmente é depois que o preço é falado. Muita gente está todo empolgado. Aí você fala o preço, a pessoa, não, mas eu tenho que pensar melhor. Ah, não, mas meu cartão ele só vai virar no mês que vem. Ah, eu tenho que falar com meu marido. Depois você falou o preço. Então é uma objeção. Então quem lida com as objeções e quem tem o treinamento para lidar com as objeções é o closer ou o doutor, dependendo de como a sua clínica funcionar. Então, aqui, ó, a pré-venda ela trabalha com agendamento e a gente pode mensurar isso, percentual de agendamento de todo mundo que chega de oportunidade no WhatsApp, numa ligação de um telefone, quantos que acabam agendando, quantos dos agendados quantos que comparecem, isso gera uma outra métrica para a gente que é o percentual de comparecimento, né? E no fechamento, a gente tem mais uma métrica que é o percentual de fechamento. E o percentual de fechamento é de cada 100 pessoas que compareceram, quantas fecharam? De cada 10 pessoas que comparecem, se 3 fecham, a gente tem 30% de fechamento. Então, a missão aqui do closer ou do doutor, se o doutor tivesse um papel de closer, aí o doutor vê esse curso, esse treinamento aqui também, nesse caso, é ele trabalhar a pessoa para selar um acordo, fechar um tratamento. Então, esses são os cargos que estão envolvidos com cada etapa, né? E se você é uma secretária que bota vários chapéus, então preste atenção triplicada no restante desse treinamento. Um abraço e a gente se vê.